Fala, meu povo! Tranquilo? Vambora trocar ideia sobre um outro assunto bem importante, que é sobre globalização. De um modo geral, para resumir um pouco, a globalização é como se você tirasse da esfera local qualquer tipo de relação, seja essa econômica, política, ambiental, e você torna ela em um âmbito mundial. A globalização, ela sempre existiu, mas ela vai ganhar um corpo muito maior, principalmente pós-Guerra Fria. E por que pós-Guerra Fria? Porque é quando o mundo começa a ver Estados Unidos de fato como um centro de poder depois da derrota da União Soviética. E isso vai rolar principalmente através da assinatura de um acordo chamado Acordo de Bretton Woods. E nesse Acordo de Bretton Woods é quando o dólar é estabelecido como moeda mundial. Eu deixo de utilizar o ouro como parâmetro das relações econômicas que existem entre países e começo a utilizar o dólar. E aí, de fato, eu tenho a figura dos Estados Unidos no centro do poder, coisa que já estava antes. Mas agora, de fato, eu vejo um mundo que é conhecido como unimultipolar ou multipolar. Mas daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Beleza? Então vamos lá. Outros órgãos importantes pra caramba nesse cenário econômico mundial, onde as relações começam a tomar um corpo muito maior, é através da figura do FMI e do Banco Mundial. E o que é o FMI? O FMI foi criado para emprestar dinheiro a crises econômicas nacionais, para que essas crises econômicas nacionais não se tornem mundiais. Se a gente está num mundo global, onde as relações se tornam muito mais dinâmicas, onde um país vai depender do outro, significa que eu ter um país em baixo desenvolvimento, em crise econômica, pode abalar um outro país. Eu deixo de comprar produto daquele país. E isso vai se tornar uma bola de neve. Eu tenho uma crise econômica mundial quando eu tenho países que abaixam seu poder aquisitivo, abaixam seu poder econômico, não podendo comprar produtos de outros países e assim por diante. E a coisa vai se tornando maior. E a ideia do FMI é emprestar dinheiro a países em crise para que essa crise, não se torne maior ainda. E o Banco Mundial? O Banco Mundial ele foi criado com o intuito de reconstruir países que foram destruídos depois da Segunda Guerra Mundial. E depois o Banco Mundial acaba tomando um outro corpo. Ele acaba tendo outro objetivo. E qual é o outro objetivo do Banco Mundial? Ele ajuda no desenvolvimento de países em regiões emergentes, como o mercado latino-americano e também o mercado asiático. Então, quais seriam características importantes dessa globalização? Vamos lá. A tecnologia ela acaba se desenvolvendo muito melhor com a globalização. Então agora eu tenho aquilo que o Milton Santos, um cara que vira e mexe aparece em provas, coloca como uma revolução do meio técnico, científico e informacional. Então eu tenho a técnica junto com a ciência atuando nesse desenvolvimento maior desse mercado global. Então eu tenho países que começam a se inserir de forma muito mais dinâmica nesse mercado global e outros países acabam ficando de fora. Alguns termos são muito importantes e o Milton Santos aborda bastante sobre isso. Um é sobre a ideia do meio técnico, científico e informacional. Então eu tenho técnica com ciência e informação, o desenvolvimento da informática, da internet. Isso foi de suma importância. E uma outra coisa é conhecida como fixos e fluxos. O que é isso? O fixo é a estrutura, é o cabeamento, é o computador, é a tela do celular que você está me vendo agora. E o fluxo é isso, é a informação. Você não vê a informação chegando, mas ela chega até você de diferentes maneiras. Então, para que um fluxo possa existir, é necessário antes uma estrutura, o fixo.
E tem países com uma estrutura muito mais desenvolvida e países com uma estrutura muito menos desenvolvida. E é por isso que ele aponta que nessa ideia de globalização também existe pontos mais luminosos e pontos mais obscuros. Os pontos mais luminosos são as áreas de desenvolvimento da tecnologia. E os pontos mais obscuros são as áreas onde você não consegue ter de fato, observar de fato essa tecnologia, porque ao longo do seu processo de país foram áreas de exploração e ainda continuam sendo áreas de exploração. Maneiro? Falei para vocês que a globalização ela não nasceu de agora, a globalização já veio muito antes. Então significa que ela partiu através de algumas fases. A gente pode apontar 4 fases da globalização. E quais são essas 4 fases da globalização? A primeira fase é das grandes navegações. Como assim, grandes navegações? Eu tenho países que começam a ter relações econômicas com outros países. Territórios que começam a explorar outros territórios. Então, se eu tenho a mistura de cultura, eu tenho a exploração, eu tenho um mercado consumidor que começa a sair do eixo territorial e nacional, a globalização começa a surgir. Maneiro. Então, a fase 1, você tem as grandes navegações. A fase 2, a gente pode ver os impérios coloniais. E como a gente disse antes, nessa fase 2 dos impérios coloniais, é quando eu começo a ver a ideia da colônia e da metrópole. A metrópole sendo a área que vai explorar e a colônia sendo a área explorada. Você tem a colônia sendo a área de saída de matéria-prima e a metrópole sendo a área que vai pegar essa matéria-prima para desenvolver tecnologia. Maneiro? Você tem a terceira fase. E qual é essa terceira fase? A da Guerra Fria. Como a gente disse antes, nesse período de Guerra Fria, eu tenho aquilo que é conhecido como mundo bipolar, ou seja, 2 polos de poder. Tem Estados Unidos defendendo os interesses da ideia capitalista e do outro lado a União Soviética defendendo os interesses das ideias socialistas. Ou seja, eu tenho ali 2 polos de poder brigando por influência, tentando angariar, tentando pegar países para o seu lado. Então significa que a ideia, a cultura, a economia, a influência política, ela começa a ficar cada vez mais forte nesse momento. E como um último ponto, como a última 4ª fase dessas 4 que a gente está detalhando, a gente pode ver o fim da Guerra Fria, que é quando, novamente, a gente aponta, Estados Unidos se coloca de fato como a hegemonia mundial. E ela que começa a ditar as regras do processo através da vitória do capitalismo. Bacana? Suave. E aí vamos lá detalhar cada coisinha interessante. Um primeiro ponto vai ser o fluxo de informações. Vamos lá. Com o fluxo de informações, eu consigo levar com muito mais facilidade a minha ideia. Eu consigo com mais facilidade levar para outros lugares propaganda. E essa propaganda vai estimular o consumo. Olha só que lindo. Se você pegar o teu celular, apertar o botão aí qualquer, na verdade apertar na tela, você pode acessar a informação que você quiser. Você pode acessar o jornal que você quiser, seja esse de uma mídia ocidental ou de uma mídia fora da visão ocidental. Então significa que os eixos de informação ficam mais dinâmicos. E nessa ideia desse mapa, com uma iluminação maior em determinadas áreas, iluminação menor em determinadas áreas, a gente consegue perceber claramente quais são as áreas mais dinâmicas nesse processo de informação, ou seja, que tem maior contato, maior facilidade, e áreas mais escuras, assim como aponta Milton Santos. Historicamente, as áreas mais exploradas são as áreas que não têm acesso a uma informação tão dinâmica, a uma tecnologia tão dinâmica quanto países mais centrais. Bacana! Um outro ponto que é muito importante para a gente detalhar nesse processo de globalização é o transporte. Meu querido, como o transporte pode ajudar a globalização? Você está de bobeira, em casa, sem nada para fazer. E quando você está sem nada que fazer, o que passa pela sua cabeça? Besteira.
E aí, nessa besteira que está passando pela sua cabeça, vai fazer o quê? Vai consumir, comprar. Começa a bater em você a neurose de comprar alguma coisa mesmo, nem precisando daquilo. Certo? E aí você vai lá, entra na Shopee, entra na Shein, vê alguma coisa interessante que você nem precisa, mas está lá comprando, você sabe, sei lá, o porquê. Então, com a ideia do transporte, não importa o lugar que você compra o seu produto. Ele consegue chegar na porta da sua casa. Você consegue comprar um produto da China e ela consegue chegar ali na porta da sua casa em alguns dias sem muitos problemas. Depende de Curitiba soltar o teu produto. Fora isso, tranquilão. Mas enfim, então você pode comprar, independente do lugar que você quiser, o produto e ele vai chegar. Nessa ideia de um avanço no sistema de transportes, existe um termo chamado aldeia global. E o que é a aldeia global? É uma falsa sensação de redução do mundo, onde primeiro você tem a ideia de um mundo muito mais distante, de territórios muito mais distantes. E por que você tem a ideia de territórios muito mais distantes? Porque você demora muito mais tempo para percorrer esses territórios. Na época das grandes navegações, você demorava meses para cruzar da América até a Europa. Agora você demora horas. Então significa que você começa a ter a falsa sensação de redução do mundo. E não porque literalmente o mundo está reduzindo, mas porque agora a distância entre os lugares acaba ficando mais fácil de ser feita. Beleza? O nome disso é aldeia global. E isso vai ser desenvolvido através de uma dinâmica maior e de uma modernização dos meios de transporte. Bacana! Outro ponto importante, o fluxo de capitais. Os capitais especulativos. Você, no conforto do seu lar, você pode comprar uma fatia de uma empresa e essa empresa não necessariamente é do seu país de origem. Então você pode pegar uma ação da Microsoft. Você vai lá e compra uma ação do Facebook. Você pode comprar uma ação do mercado que você quiser. Significa que agora o dinheiro ele não é mais físico, o dinheiro ele é mais palpável. Significa que agora ações, fatias de empresas, a especulação também se torna econômica. Ela também se torna bem de troca. Olha só que louco neste mundo global que vivemos. Você pode pegar uma moeda que é virtual e comprar uma peça de roupa que também é virtual. Respira, é exatamente isso. Então você vai lá, pega um Bitcoin, compra o skin de um personagem que você joga em qualquer jogo da vida aleatório. Então você está comprando uma roupa de um personagem que é fictício, uma roupa que é fictícia e o dinheiro que ele é virtual. Então significa que agora as coisas não necessariamente se tornam físicas, palpáveis. Elas se tornam cada vez mais abstratas. Beleza? Olha só que louco. A Gucci, há um tempinho atrás, ela soltou um tênis que é virtual. É como se fosse um filtro. E aí você vai lá, pega o celular, coloca no pé e o filtro funciona. E você vai lá e compra por esse tênis que não existe da Gucci. Sim, isso é a globalização, meus queridos. Comprar um tênis que não existe de uma empresa que não é nacional. E aí tem uma frase que é cérebro. Ela é minha? Não, ela não é minha, mas gostaria que fosse porque ela é inteligente. Nessa ideia de capitalismo, consumo desenfreado, de você comprar coisas que às vezes você nem precisa, qual é a frase? Olha só, hein? Se liga. Neste mundo global e capitalista, você compra coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem para mostrar a pessoas que você nem conhece quem você nem é de verdade. Olha só, vou repetir porque embolou tua cabeça. Neste mundo global, você compra coisas com dinheiro que você não tem, produtos que você nem precisa para mostrar a pessoas que você não conhece quem você verdadeiramente nem é. Que isso! Deu aquela arrepiada? Deu aquela arrepiada.
Como assim comprar coisa com dinheiro que você não tem? É para isso que existe crédito. Parcela em 1000 vezes aonde você nem consegue ver. Certo? Tranquilo? Vamos continuar. Olha só. E aí tem uma tabelinha do ranking de empresas das 10 maiores empresas da Bolsa de Valores. A tabelinha é um pouco antiga, mas você tem uma ideia do grupo de empresas que fazem parte essa tabela. Então você tem empresas norte-americanas, você tem empresas chinesas, você tem empresas europeias, ou seja, você tem empresas de tudo quanto é lugar, você tem empresas de tudo quanto é ramo, hoje principalmente do ramo de petróleo e gás. Bacana? Show de bola? Vambora! E aqui, novamente, um outro gráfico que mostra ali conglomerados industriais. Maneiro? E aí, quais são esses grupos e da onde é a sua origem? Beleza? Vamos lá para mais informações. E aí, expansão das transnacionais. O que são essas transnacionais? O que é uma transnacional? Uma transnacional nada mais é do que uma empresa que se espalha pelo mundo. Essa empresa, ela vai ter como origem um país mais rico. Beleza? Vamos lá detalhar isso. Por que uma empresa vai se espalhar pelo mundo? Primeiro, para ampliar o seu mercado consumidor. Ela quer abocanhar a maior fatia de pessoas que ela puder, obviamente, para ter um lucro muito maior. E outro ponto também, aproveitar aquilo que é conhecido como divisão internacional do trabalho. Ou seja, eu tenho um produto de um dado país desenvolvido, como a Alemanha, como França, como Estados Unidos. Ali, nesse país desenvolvido, existe uma paradinha chamada P&D. Vai ser a área de pesquisa e desenvolvimento. E a linha produtiva não vai ficar no mesmo lugar da origem da empresa. Para onde vai a linha produtiva? Para onde é mais barato produzir. Vai para a Ásia, vem para a América Latina, para o Brasil. O Brasil é um lugar barato para produzir. Então significa que um carro, ou um celular, ou seja lá qual for o produto, ele não vai ser produzido no país de origem desse produto. Ele vai ser produzido onde é barato produzir. Então a área de pesquisa e desenvolvimento vai continuar no país desenvolvido, vai continuar no país sede. E a produção vai para o país mais pobre. E é óbvio que o lucro vai ser distribuído de forma desigual. Significa que a área produtora que vai produzir o produto não necessariamente vai ficar com todo o lucro produtivo. O lucro vai ser devolvido para o país sede, para onde tem a área de pesquisa e desenvolvimento. Beleza? Tranquilão. E aqui um mapa que mostra as 500 maiores corporações do mundo. E dá para ver por essa anamorfose, nesses mapas quadriculados aí, o quanto que você tem países desenvolvidos que vão concentrar as maiores empresas mundiais, enquanto que em outras regiões você não vai ter essa concentração tão grande. Legal? Show de bola? Então, novamente, a área de pesquisa e desenvolvimento vai ser a área onde você vai desenvolver o produto, mas não necessariamente vai ser a área da produção. A área de produção eu vou colocar em país pobre. Show de bola! E aí, vamos lá. Se tratando de empresas, as empresas podem adotar algumas estratégias. Quais são as estratégias que uma empresa pode adotar? A primeira estratégia é a holding. O que é uma holding? Uma holding é quando eu tenho uma grande empresa e ela é a sócia majoritária de outras várias marcas. Bacana, eu tenho uma grande empresa e ela é a dona, a sócia majoritária de outras grandes marcas. Olha só que imagem linda que está aparecendo para vocês. Você tem aí algumas grandes empresas como a Nestlé, a Kraft, a P&G, a Unilever e os vários braços de empresas a qual ela é dona. Então significa que ela vai ser a controladora principal de outras várias marcas. E isso acaba criando em você uma falsa sensação de escolha quando você vai no mercado. Como assim? Você está lá no mercado, todo sereré, pimpão, economizando dinheiro porque está tudo caro pra caramba, e aí você vê lá dois produtos, produto A, produto B. O produto A está mais barato comparado ao produto B. Aí você vai lá e pega o produto A e coloca no carrinho. Mas quando você olha o verso das duas embalagens do produto,
todas elas pertencem à mesma empresa. Todas elas pertencem à Unilever, todas elas pertencem à P&G, todas pertencem à Nestlé. Isso acaba criando em você uma falsa sensação de escolha. Maneiro? Outro tipo de relação entre empresas é o cartel. E aí o que é o cartel? É quando eu tenho uma associação de empresas, um acordo entre empresas para combinar o preço de determinado produto. Maneiro? Ou seja, você tem ali duas empresas que, para expulsar concorrente, essas duas empresas combinam um preço de determinado produto. Esse produto, esse preço, ele pode abaixar, dependendo se tiver um concorrente maior para competir com ele, ou ele pode aumentar se não tiver concorrente. Então isso é um cartel. Uma outra estratégia vai ser a joint venture. E aí o que é uma joint venture? É quando você tem também uma associação entre empresas com o objetivo de realizar um projeto. Ou ela pode criar uma nova empresa, e quando você tem uma joint venture que cria uma nova empresa, o nome que se dá para isso é joint venture societária. Ou você pode ter uma joint venture para criar um produto em comum. Ou seja, você vai ter uma união, uma associação entre duas empresas, e essa empresa ela vai ter um acordo para criar um projeto. Isso vai ser a joint venture contratual. Beleza? Então a joint venture é quando você tem a associação de empresas para finalizar ou para fazer algum projeto. Ou você pode ter a societária, onde essas empresas vão criar uma empresa nova, ou você pode ter uma joint venture contratual. E nessa joint venture contratual, o objetivo principal é formalizar e fazer um produto. Maneiro? Um projeto também pode ser. Show de bola? Bacana. E outra paradinha vai ser o dumping. E aí o que é o dumping? O dumping é quando você tem uma empresa e essa empresa ela reduz o preço do produto dela para quebrar o concorrente. A ideia principal de realizar um dumping é fazer com que eu, empresa grande, controle a produção daquele produto ou seja controladora daquele serviço. Tanto um dumping quanto o cartel, eles acabam formalizando um monopólio. E monopólio não rola, não pode, esquece. Tanto que é por isso que o cartel e o dumping são práticas proibidas. Mas, obviamente, não adianta nada ser uma prática proibida e ainda assim ela é realizada. Então, cartel, dumping são práticas proibidas porque elas acabam estimulando o monopólio empresarial. Suave? Bacana! Vamos lá pegar mais características interessantes quando se fala de globalização e, obviamente, o fluxo de informações. E na ideia do fluxo de informações, as redes sociais vão ser o principal instrumento desse desenvolvimento da informação. Pensa comigo aí, qual foi a última vez que você ficou e telefonou para uma pessoa? Vai lá, vai, seja sincero comigo. Qual foi a última vez que você telefonou para alguém? Eu detesto telefonar e detesto receber ligação. Eu sou monossilábico na hora de receber alguma ligação. A parada é mensagenzinha, WhatsApp. E Deus inventou ainda o WhatsApp acelerado. Você acelera ali o podcast que alguém está mandando para você. Então significa que o fluxo de informações é tudo mais dinâmico, é tudo mais rápido de ser realizado. Tanto de informações, notícias, como também de ligações. O WhatsApp é um exemplo disso, beleza? E existe uma corrida agora entre grandes startups para controlar esse sistema de informação. Então tem o Elon Musk, tem o Mark Zuckerberg, cada um controlando um ramo informacional diferente e cada um tentando fornecer vantagens maiores para ver quem consegue mais adeptos. Vocês estão me vendo agora por um sistema de informação. Estão aí me dando a moral. Então, já falando nisso, já dá aquele joinha, curte, compartilha. Essa é minha deixa pro merchan. Certo? Tranquilão? Suave? Vamos lá, ó. E outro ponto, a cultura, o consumo. Qual é a relação que a gente pode ter entre a cultura e o consumo? A cultura, ela acaba sendo utilizada para estimular o comércio. Como assim, my people? Pensa comigo.
Apesar de, numa dinâmica global, você poder ter acesso a qualquer tipo de cultura que você quiser, você desde muito novo é encharcado pela cultura de países mais desenvolvidos. Como assim? Você desde muito novo, você vê filmes em inglês, você escuta música em inglês, você vê séries em inglês, e isso acaba estimulando você a consumir produtos da origem da mesma língua daquilo que você está vendo. Você vai fazer uma prova onde possivelmente você vai ter que optar entre o inglês e o espanhol, língua de colonizadores. Então significa que eu vou espalhar com muito mais facilidade minha cultura. E eu espalhando com muito mais facilidade minha cultura, obviamente, eu vou estimular também o meu consumo, que consumo também é cultura. American Way of Life, o estilo de vida americano. As marcas que vêm de fora são melhores que as marcas nacionais. Você aprende isso desde muito novo e sempre prefere consumir aquilo que vem de fora. Legal? E qual é a consequência disso? Positiva e negativa. Quanto mais empresas grandes ficam competindo uma com a outra, significa que o nível de concorrência em qualidade de produto grande vai ser bem considerável. Então significa que você tem grandes empresas que vão ficar competindo entre si pela sua atenção. Ponto 1. E o ponto 2 significa, e é um ponto talvez negativo, empresas nacionais elas acabam perdendo espaço, porque elas não têm como competir monetariamente com essa grande empresa internacional. Bacana? Agora eu selecionei aqui alguns pontos positivos e pontos negativos da globalização. Dentre os pontos negativos, a gente pode colocar o aumento do desemprego estrutural, onde a mão de obra vai sendo substituída cada vez mais rápido. Você tem um aumento da exclusão social, ou seja, grupos que acabam se tornando excluídos propositalmente para pagar muito menos, uma imposição de salários muito mais baixos, flexíveis, trabalhos mais precarizados, ganhos modestos de salário também é um outro fator negativo, o aumento da exclusão, a falsa integração cultural, onde você é obrigado praticamente a absorver a cultura de países mais ricos, aumento das fake news, são pontos negativos. E aí, como pontos positivos, o aumento do consumidor a produtos mais tecnológicos e baratos, um aumento de investimentos estrangeiros, os IEDs, investimento estrangeiro direto, e a China é um país que tem feito bastante isso ao longo do tempo. Desenvolvimento tecnológico, isso tem rolado ao longo do tempo também. Melhora do relacionamento entre países. E por último ponto, existe também a contramão da globalização, que é a desglobalização. E aí, o que é essa desglobalização? Em momentos de crise econômica, países, ao invés de aumentar as áreas de contato de integração, eles acabam se fechando economicamente e politicamente para não se ver em meio a crises econômicas mundiais ou se proteger de crises internas que possam estar acontecendo. Exemplo de medidas de desglobalização que aconteceu nos últimos anos foi o Brexit, a saída do Reino Unido do bloco econômico da União Europeia. Foi uma medida de desglobalização, onde um país ele se fecha e vai na contramão, ao invés dele estreitar as relações econômicas com mais países, como é o caso da União Europeia, eu saio disso, eu saio de um bloco econômico para me fechar economicamente, politicamente, porque eu não aceito regras que são impostas lá dentro. Certo, meu povo? Aí você tem a ideia da globalização e como ela tá com a gente, é como se fosse o ar que a gente respira, beleza? E Milton Santos é um cara que aparece bastante em provas quando cai essa temática. Show? Grande beijo, grande abraço e tchau, tchau.